Ao Senhor, maravilhoso nós adorarmos aquele que é digno de honra, de glória e de majestade. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor e que nós possamos ouvir a voz do Senhor para a nossa vida nessa noite, que possamos estar ligados no que o Senhor tem para falar ao nosso coração neste momento. Vamos conversar hoje sobre o cuidado de Jesus na tempestade da vida. E, queridos, quantos de nós fomos ensinados a crer que se nós obedecermos a Jesus, que se nós andarmos de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, o caminho da nossa vida vai ser um caminho cercado de águas tranquilas o tempo todo. Nós aprendemos muitas vezes assim: se eu for obediente a Jesus, se eu fizer a vontade dele, a minha vida vai ser um mar de rosas. Eu pergunto para você, e os apóstolos? Eles foram obedientes a Jesus? Sim ou não? Sim. A vida deles foi um mar de rosas? Não. Os profetas do Antigo Testamento foram obedientes ao Senhor? A vida deles foi um mar de rosas? Não. Então, qual é a vantagem que nós temos em obedecer à voz de Jesus? É o que vamos aprender nessa noite, é o que a palavra vai nos dizer neste momento. Abramos então nossas Bíblias em Mateus 14. Do versículo 22 ao versículo 33. Mateus capítulo 14. Do versículo 22 ao versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai eterno, que esta porção da tua palavra, Senhor, fale grandemente ao nosso coração, que nós possamos entendê-la com clareza nesta noite e que nós possamos mais do que compreendê-la com a nossa mente, que nós possamos depositar essa palavra em nosso coração e que nós possamos nos tornar mais do que ouvintes, possamos ser praticantes, ó Pai, da tua palavra, todos nós.
É o que eu te peço, Pai, já te agradeço. Que teu Espírito Santo venha ter liberdade para trabalhar nos corações, por meio desta palavra. O que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Então aqui nós vemos uma passagem que ela é imediatamente posterior a um outro grande milagre que Jesus realizou. Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes diante daquela multidão. Todos aqueles que estavam ouvindo os seus ensinos durante o dia todo presenciaram a multiplicação de pães e de peixes por um milagre do Senhor Jesus. E logo em seguida a esse milagre, essa multiplicação de pães e peixes, o Senhor ordena, veja bem, o Senhor ordena aos seus discípulos a passarem para o outro lado do mar da Galileia. E logo em seguida também ele se despede da multidão. Versículo 22 nos diz isso. O Senhor ele tinha motivos para fazer isso, para mandar os discípulos irem para o outro lado e para despedir a multidão. Primeiro, já estava tarde. O dia já estava terminando. Aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus ensinar, estavam praticamente o dia todo ali, ouvindo o Senhor falar. E já estava na hora de voltarem para suas casas. Já estava tarde, estava ficando por volta das 6h30, 7 da noite. Eles precisavam voltar, então, para suas casas. Segundo, o texto vai deixar claro que Jesus queria ficar sozinho para ficar em oração com o Pai. A primeira coisa que ele faz ao ficar só é subir ao monte para orar. Ele queria ficar só. Versículo 23 nos diz isso. Mas tem um terceiro motivo que talvez seja o principal dele ter mandado os discípulos ir para o outro lado e ter despedido aquela multidão. Jesus sabia o que estava no coração daquela multidão. O Evangelho de João vai dizer que as pessoas desejavam coroar Jesus rei à força. Está lá em João capítulo 6, versículos 14 e 15. Aquela multidão que havia presenciado aquela multiplicação de pães e peixes desejava coroar Jesus Cristo rei à força. À força. Em seus corações havia a expectativa de que Jesus iria se tornar um libertador à moda de Davi. E iria combater o Império Romano com uma espada, com um cavalo. Então eles queriam coroar Jesus Cristo rei naquele momento. E o Senhor sabia do que estava no coração deles. Então ele manda aquela multidão para suas casas. Antes que isso acontecesse, porque isso não era da vontade de Deus. Em João 18:36, o Senhor Jesus deixa claro que o seu reino não é deste mundo. Jesus não estava ali para competir com nenhum César, com nenhum imperador romano, porque o reino de Jesus não é deste mundo. Ele não estava ali para acabar com a dominação do Império Romano. Não. Jesus veio para nos libertar, sim, mas dos nossos pecados. Não uma libertação política. Mas o povo queria fazer dele rei naquele momento. Jesus então envia os seus discípulos para o outro lado do mar da Galileia. Detalhe, Jesus sabia que viria uma tempestade logo em seguida, porque ele sabe de todas as coisas. E mesmo assim ele obriga os seus discípulos a ir de encontro àquela tempestade. Mas por que Jesus faz dessa maneira? Queridos, aprendamos uma coisa. Presta bem atenção agora. É melhor
passar por uma tempestade, fazendo a vontade de Deus, do que estar em terra seca, fazendo a vontade dos homens. Eu vou repetir. É melhor enfrentar uma tempestade e estar de acordo com a vontade de Deus, do que estar em terra seca, em terra firme, e estar desobedecendo ao Senhor nosso Deus. Então nós devemos tirar da nossa mente essa ideia de que obedecer a Jesus vai nos levar a águas tranquilas o tempo todo. Tiremos isso da nossa mente. Nem sempre obedecer ao Senhor Jesus implica em passar por águas calmas. A palavra mostra que os discípulos, ao obedecerem o Mestre, se viram diante de uma tempestade. Mas nessa tempestade, eles não foram abandonados por Jesus em momento algum. E diante disso, então, nós podemos afirmar que Jesus cuida de nós quando nós enfrentamos tempestades por lhe obedecer. Jesus cuida de nós, presta bem atenção, quando nós enfrentamos tempestades por lhe obedecer. Por que eu frisei bem isso? Porque tem pessoas enfrentando tempestade por serem desobedientes. Aí é outra coisa. Mas quando nós enfrentamos tempestade por obedecer, nós temos a certeza de que Ele cuida de nós. E a palavra então nos mostra 3 maneiras pelas quais Jesus cuida dos que lhe obedecem. E a primeira maneira pela qual Jesus cuida daqueles que lhe obedecem é por meio da sua intercessão. Jesus intercede por nós. Depois que os discípulos partiram, depois que o Senhor despediu a multidão, o Senhor fez algo muito comum no seu ministério. Ele sobe o monte sozinho. Para quê? Para orar. Para orar. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, Ele levava uma vida de oração. Jesus era homem de oração. Ele estava sempre na comunhão do Pai. Nós podemos ver isso lá em Marcos 1,38, onde Marcos vai dizer: de madrugada, quando já estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Em Lucas 5,16 diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Em Lucas 6,12 diz: naqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus era homem de oração. Em diversas ocasiões, nos evangelhos, ele vai se separar das pessoas para ficar sozinho na companhia do Pai, em oração. Queridos, muitas vezes nós queremos fazer aquilo que Jesus fazia. Nós desejamos ter autoridade, nós desejamos ter unção, ter capacitação do alto, mas nós devemos primeiro desejar ter a vida de oração que Jesus tinha. É muito fácil querer o resultado, mas não querer passar pelo processo. Devemos nos inspirar em Jesus e sermos homens, mulheres, jovens de oração. Às vezes nós não sabemos por que nós somos derrotados constantemente pelas ciladas do inimigo. Nós não sabemos o porquê nós somos tão fracos na fé. E a resposta pode ser a falta de uma vida de oração. Queridos, na maioria das igrejas hoje, se nós marcarmos uma reunião para receber bênçãos materiais,
com certeza vamos ter pés lotados. Mas se marcarmos uma reunião de oração, de orarmos uns pelos outros, vão aparecer 2 ou 3. Isso é fato. Os crentes hoje não gostam de orar. Por isso, temos uma multidão de gente fraca na fé. Pessoas que não têm autoridade, não têm vitalidade para fazer as coisas. Então Jesus, naquela noite, sozinho, orou primeiro por si mesmo. Jesus era constantemente tentado a fazer a vontade do povo, das pessoas, e se tornar um líder político e deixar de fazer a vontade de Deus. Por isso ele orava por si mesmo, para não cair nessa cilada. Aquela multidão queria fazer dele um rei. Ele precisava estar debaixo da vontade de Deus. Por isso ele orava. Jesus orou também por aquela multidão, para que ela não fosse tentada a fazer aquilo que não está no plano de Deus. Coroar Jesus ali naquele momento não era o plano de Deus, mas a multidão queria fazer isso. E por certo ali Jesus orou por aquela multidão, para que eles não fossem tentados a fazer aquilo que não era plano do Senhor para se fazer. Jesus, por certo, orou pelos seus discípulos, para que seus corações não fossem corrompidos. Eles, com certeza, iriam ser coniventes com a vontade do povo, e iam também tentar fazer de Jesus um rei, para combater o Império Romano. Jesus orava por eles, para que seus corações não fossem corrompidos, para que a fé deles não fosse abalada, para que eles se mantivessem firmes durante a tempestade que estava por vir. Jesus sabia daquela tempestade. Aqueles homens estavam no coração de Jesus. Jesus intercedia por eles perante o Pai. Eles eram alvo das orações de Jesus. E queridos, obedecer a Jesus pode nos levar diretamente para uma grande tempestade. Obedecer a Jesus pode nos levar a uma grande tempestade. Obedecer a Jesus pode nos levar a dificuldades financeiras. Obedecer a Jesus pode nos levar à tribulação do nosso trabalho. Pode nos levar a se levantarem contra nós na própria família. Pode trazer sobre nós perseguições. Mas devemos crer que quando as tempestades vêm sobre nós por obedecermos a Jesus, Ele intercede por nós junto ao Pai. Amém, igreja? Ele intercede por nós junto ao Pai, para que permaneçamos de pé, para não sermos atemorizados, para não vacilarmos na fé. Então nós podemos confiar, queridos, que Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. Hebreus 7, 24 e 25 diz isso. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nós temos um intercessor diante do Pai, que é Jesus Cristo. Não importa qual tribulação nós estivermos, Jesus intercede por nós quando nós fazemos a vontade de Deus. Nós temos essa certeza, essa garantia. Jesus está intercedendo por nós.
junto ao Pai. Mas a segunda maneira pela qual Jesus cuida dos que lhe obedecem é por meio da sua presença. Primeiro, da sua intercessão. Segundo, por meio da sua presença. A palavra nos diz que o barco no qual estavam os discípulos partiu. Era por volta de 19 ou 20 horas. A margem posterior do mar ficava a cerca de 9 quilômetros de onde eles saíram. Mas algo os impedia de chegar do outro lado. 9 quilômetros não é muita coisa. Um barco. É uma distância relativamente curta. Mas algo aconteceu ali que eles não conseguiram chegar na outra margem. João vai dizer que o barco já estava a considerável distância. Ele não diz que distância era essa. No livro de João, capítulo 6, 19, na minha versão, vai dizer que era 5 ou 6 quilômetros. Eles chegaram dentro do mar até 5 ou 6 quilômetros e não conseguiram mais passar desse ponto. Chegaram a um pouco mais da metade do trajeto e foram surpreendidos por uma grande tempestade. Mateus vai descrever que os ventos se tornaram intensos, fazendo com que as ondas fortes quebrassem contra aquele barco, de modo que ele não saía do seu lugar. E as horas foram passando. O mesmo Jesus que havia intercedido por eles, agora sai ao encontro deles, caminhando por cima das águas. Queridos, as águas, diz o texto, elas estavam bastante agitadas. Aqueles homens que estavam no barco, alguns deles eram pescadores, acostumados à travessia do mar. Mas eles estavam com medo, porque a circunstância era muito adversa. Contudo, não há adversidade que possa impedir a presença de Jesus. Não tem adversidade que possa impedir o Senhor de chegar até nós. Jesus caminha por aquilo que os amedrontava. Ele se aproxima do barco. Aquilo que estava causando pavor naqueles homens, o Senhor andava por cima daquelas ondas bravias e se aproximou deles. Já era alta madrugada. A sua versão deve estar dizendo a 4ª vigília da noite. O que isso quer dizer, pastor? Entre 3 e 6 horas da manhã. Presta bem atenção. Saíram por volta das 8 da noite. Já era mais de 3 da manhã. E eles continuavam no meio daquele mar. Passaram muitas horas. Eles deviam estar desesperados por não saírem do meio do mar. Passaram a noite toda remando e não conseguiram mais andar. Já era mais de 3 da manhã. E eles estavam lá, apavorados no meio do mar. Alguns podem pensar, Jesus tardou para socorrer aqueles homens. Mas, querido, Jesus não tarda nem falha. Ele foi ao encontro dos discípulos na hora certa, no tempo de Deus. Quando a situação se torna impossível de ser resolvida de maneira humana, é aí que Jesus mostra o seu poder e a sua glória, para que todos saibam que Ele é Deus. Se tivesse que eles resolverem sozinhos, eles teriam resolvido. Mas quando a situação ficou de tal maneira que não havia possibilidade de ser resolvida humanamente, aí é quando Jesus diz: agora eu vou manifestar minha glória e meu poder.
para que todos saibam que eu sou Deus. Os discípulos estavam fazendo a vontade de Jesus. E por isso, o Senhor intercedeu por eles. E agora o Senhor foi ao encontro deles no meio da tribulação. Fazer a vontade de Deus pode nos levar direto a grandes tempestades. Mas nós temos uma certeza: Jesus não nos abandona. Eu posso estar no meio do mar bravio por fazer a vontade do Senhor, mas no meio do mar Jesus vai estar comigo. Ele vai ao meu encontro por sobre as águas. A sua presença sempre estará conosco, mesmo quando forem as mais densas trevas. Quando tudo estiver contra nós, Jesus vai estar conosco. E nesse momento, quando não houver mais nada para fazermos, o Senhor virá ao nosso encontro. Estará com a gente no meio daquela tribulação. E passará por ela juntamente conosco. Estará conosco nas horas mais difíceis. Jesus está com a gente. Ele não nos abandona. O mesmo que intercede por nós, está conosco. Vai ao nosso encontro. Por cima daquilo que nos causa temor. Ele anda sobre as ondas bravias. E vai ao nosso encontro. Mas a terceira maneira pela qual Jesus cuida dos que lhe obedecem é por meio do seu poder. A palavra nos diz que quando os discípulos avistaram Jesus caminhando sobre as águas, eles ficaram mais apavorados ainda. Eles pensavam que se tratava de um fantasma. Agora pensa na cena, irmão. Você no meio de um mar bravio. Ventos fortíssimos, ondas batendo contra o barco. O barco quase para virar. E você olha e vê uma figura andando em cima da água. O que você vai pensar nesse momento? Não, pastor, mas eu sou corajosão. Tá bom. Aqueles homens gritaram de medo, é um fantasma. Ficaram mais apavorados ainda. Pronto, agora danou-se. O barco está quase para afundar, ainda veio o fantasma atrás de nós. Que situação! O que foi que a gente fez de errado para estar nessa situação? E mesmo aqueles homens tendo acompanhado Jesus já por algum tempo, eram homens que tinham presenciado Jesus já fazer grandes milagres, tinham acabado de ver a multiplicação de pães e peixes, mas mesmo assim, os seus corações ainda estavam cheios de medo e cheios de superstições. Superstições. Fantasma era uma superstição judaica. Daquela maneira. O coração deles ainda estava, mesmo andando com Jesus, ainda estava preso nessas coisas. Em superstições, crendices. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu conheço crentes que já estão há anos na igreja. Décadas. Quando Noé desceu da arca, o irmãozinho já estava lá na igreja. Mas são pessoas que não se libertam das crendices. Eu conheço crentes que estão há décadas na igreja, que ainda praticam simpatias. Pastor, na verdade do ano eu vou vestir branco, pastor. Vai te converter, rapaz. Eu vou vestir amarelo, que é para dar esperança. Olha que esse negócio. Ainda tem cliente que sai de casa e consulta o horóscopo. Deixa eu ver aqui o câncer, né? Ver o que tem. Então, anos na igreja. Olha, não olha para o meu filho não, porque vai dar quebrando.
olho gordo, esse tipo de coisa. Porque os discípulos não eram diferentes. Estavam anos com Jesus, caminhando com o Mestre, viram Jesus operar grandes milagres, mas quando viram Jesus andando sobre a água, é um fantasma. E aqueles homens gritavam de medo, de pavor. Essa palavra gritar dá a ideia de chorar. Imagina um monte de marmanjos no barco lá. Era essa a cena. Apavorados. Então, eles veem Jesus, gritaram de medo, o versículo 26 diz isso, e logo Jesus manifesta o seu poder. Primeiro, acalmando os corações dos discípulos. A primeira coisa que o Senhor faz é acalmar dentro e não fora. Você precisa ter a paz de Cristo dentro de você e não fora de você. Jesus conhecia o coração daqueles homens, sabia da dificuldade que eles haviam tido durante a madrugada toda, sabia que eles estavam com medo, que a figura dele aparecendo ali causou mais medo ainda. Então Jesus lhes traz uma palavra de ânimo. Versículo 27. Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, meu irmão, não tenha medo. E a palavra de Jesus, ela é poderosa. A palavra de Jesus traz ânimo ao nosso coração. No Antigo Testamento, quando o povo de Deus estava ali, debilitado, cabisbaixo, haviam saído de um cativeiro de 70 anos, Jesus levanta os seus profetas, como Isaías, no capítulo 41, versículo 10, para dizer: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha direita vitoriosa. Esse é o mesmo Deus que fala ali naquele momento com os discípulos: não tenham medo, coragem. Diante da aflição dos discípulos, Jesus lhes traz uma palavra de paz ao coração. Queridos, a paz de Cristo, ela não é igual à paz do mundo. A paz que o mundo prega é uma paz com ausência de conflitos, ausência de tribulações. A paz que Jesus prega é uma paz em meio aos conflitos, em meio às tribulações. E aqui Jesus diz: calma, não tenham medo. Jesus está acalmando, levando paz ao coração daqueles homens. Então, por maior adversidade que estejam as situações, a palavra de Jesus traz paz ao nosso coração. Mas Jesus, após acalmar os corações, ele acalma a tempestade. Pedro, quando ouve a voz do Mestre dizendo: calma, sou eu, ele então se enche de uma extrema confiança agora. Ele vai de um extremo para o outro. Ele estava apavorado alguns minutos atrás, agora ele está cheio de confiança. Opa, Jesus! E no versículo 28 ele vai dizer: se és tu, manda-me ir ao teu encontro para sobre as águas. Eu também quero andar como você está andando. A fala de Pedro mostra que ele sabia, que ele precisava da permissão de Jesus, do poder de Jesus, para poder caminhar sobre a água. Sozinho, ele não poderia fazer aquilo nunca. E o Senhor então autoriza Pedro: vem. E Pedro começa a caminhar em direção ao Mestre, em pleno mar revolto. O mar ainda estava revolto aqui. E Pedro começa a ir na direção do Mestre, no meio das ondas bravias, no meio dos ventos fortes. Pedro começa a andar em direção ao Mestre.
Enquanto Pedro estava focado na voz de Cristo, olhando para Cristo, ele permaneceu na sua caminhada. Mas no momento que Pedro olha para o mar ao seu redor, para a circunstância, o vento fortíssimo, as ondas quebrando contra o barco, ele tem medo. E ele começa a afundar. E eu conheço pessoas assim. Pessoas que focam na adversidade, focam na situação. Pessoas que passam dias falando, pensando, remoendo uma situação adversa. Porque o foco da mente dela está na situação adversa. Ela não consegue tirar a mente daquilo ali e colocar em Cristo. E são pessoas que ficam apavoradas antes da hora, ansiosas, muitas vezes sofrendo por uma coisa que nem aconteceu ainda, porque a mente está focada na situação e não em Cristo. E Pedro experimenta isso. Enquanto ele olha para Cristo, ele está ali. No momento que ele se distrai e olha para o mar, olha para as ondas, ele começa a afundar. O medo torna a situação pior do que ela realmente é. O medo torna as coisas piores do que elas realmente são. E isso acontece quando nós paramos de olhar para Cristo e olhamos para as adversidades. Mas Pedro aqui nos dá uma grande lição. Na hora que ele começa a afundar, o que ele faz? Senhor, salva-me. Jesus, me salva. E Jesus imediatamente estende a mão para Pedro, tira-o daquela situação e depois exorta-o: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Por que tu vacilou por alguns instantes, olhando para a circunstância? E a narrativa de Mateus termina com os discípulos admirados. Eles entram no barco, e ao entrar no barco, aí sim, Jesus agora acalma a tempestade. Versículo 32 diz isso. Jesus tem poder tanto para acalmar o teu coração, quanto para acalmar a situação que você está vivendo. Ele trabalhou primeiro no coração dos discípulos, e depois ele trabalhou na situação. O texto termina com eles entrando no barco, e os discípulos admirados. Esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Agora parece que eles creram. Quando nós fazemos a vontade de Deus, mesmo que nós estejamos em grandes adversidades, nós podemos experimentar o poder de Jesus trazendo paz ao nosso coração. E essa paz, a palavra diz que é uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz que o mundo não conhece, porque só quem é de Deus sabe que paz é essa. Antes de acalmar a tempestade ao nosso redor, Jesus acalma a tempestade no nosso coração, para que nós possamos confiar nele. E uma vez confiando nele, nós podemos experimentar o seu poder mudando a situação ao nosso redor. Primeiro ele trabalha dentro de você, e depois ele vai trabalhar fora de você. Primeiro ele traz paz em meio à tempestade, depois ele acalma a tempestade ao teu redor, porque ele tem poder para fazer os dois.
Queridos, obedecer a Jesus, aprenda isso. Obedecer a Jesus não é sinônimo de uma vida de águas tranquilas. Você entendeu isso? Obedecer a Jesus não é sinônimo de uma vida de águas tranquilas. Muitas vezes, obedecer a Jesus nos leva direto para a tempestade, direto para a provação, para o sofrimento, para as perdas, para as decepções, perseguições da vida. Mas nós temos uma certeza: quando nós obedecemos a Jesus, Ele cuida de nós. Ele intercede por nós junto ao Pai. Ele vem ao nosso encontro. Ele não nos abandona. Ele está ali conosco na hora da prova. E mais do que isso, Ele com o seu poder acalma o nosso coração e acalma a situação ao nosso redor. Glória a Deus. Os ventos fortes das adversidades, as águas bravias podem tentar, mas não vão nos afogar. Porque quem está conosco segura a nossa mão e vai nos levar salvo até o outro lado. Porque foi ordem dele: vão para o outro lado da margem. Por mais que tenha tempestade no meio do caminho, vamos chegar do outro lado da margem, porque Ele mandou fazer. Nada para o plano do Senhor Jesus. E no meio da tempestade, Ele está conosco. Ele intercede por nós. Ele acalma o nosso coração. E Ele acalma a tempestade que está nos abatendo. Porque Ele é Deus. Ele é todo-poderoso. Não importa o que a gente esteja vivendo nesse momento. Também você diga: pastor, eu tento fazer a vontade de Jesus, mas a minha vida está passando por um tempo de tribulação terrível. E esse mesmo Jesus está intercedendo por você. Esse Jesus está com você. Esse mesmo Jesus vai acalmar o teu coração no meio da tempestade. E depois vai acalmar a tempestade, para que você saiba que Ele é Deus. Amém? Fiquemos de pé. Eu não sei o que os irmãos estão passando. Talvez você diga: pastor, estou vivendo um momento terrível, de tribulação, de adversidade, na minha casa, na minha família. Por obedecer a Jesus, estou passando por dificuldade financeira. No meu trabalho me perseguem porque eu sou cristão, porque obedeço a Cristo. Querido, Jesus está com você. Ele está intercedendo por você, está agindo em teu favor. Ele vai trazer paz ao teu coração. Ele vai trazer paz no meio da tempestade, nas ondas bravias. Então creia nele. Feche teus olhos. Eu convido você a colocar a situação que você vive, talvez de tribulação, de adversidade, diante do Senhor Jesus. Pedro nos deu uma grande lição quando ele diz: Senhor, salva-me. Ele sabia que só Jesus tinha poder para tirá-lo daquela situação e levá-lo de volta em segurança até o barco. Jesus tem poder para nos tirar de qualquer situação difícil. Temos que crer nele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos nessa noite pela tua palavra nos ensinar coisas grandiosas. Porque nós aprendemos hoje, Senhor, que mesmo quando fazemos a tua vontade, isso não quer dizer que vamos passar a nossa vida
em águas calmas. Muitas vezes o contrário vai acontecer. Por fazermos a tua vontade, Senhor, vamos nos ver em grandes adversidades. Mas nós podemos contar com aquele que é todo poderoso ao nosso lado, com a intercessão do Senhor Jesus junto ao Pai por nós. Podemos contar que na hora mais difícil Ele virá ao nosso encontro para nos socorrer, que Ele manifestará o seu poder para que nós tenhamos a certeza de que Ele é Deus. Ele vem por sobre as águas. Aquilo que nos aflige, aquilo que nos atemoriza, Jesus anda por sobre isso, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Não há situação adversa para Jesus. Senhor, traz paz ao coração dos meus irmãos. Eu não sei a guerra que estou vivendo nesse momento, mas Senhor, que a tua paz seja no coração deles, que eles possam ouvir a voz de Jesus dizendo: calma, não temas, sou eu estou aqui. E que eles possam experimentar o poder de Jesus, apaciguando as tempestades das suas vidas. Deus maravilhoso. Por isso nós louvamos a Ti por meio do Teu Filho Jesus. Glórias a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Cante isso, igreja. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare: se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Canta aleluia ao nosso Deus.
vozes declaram. E as vozes declararam. Se o mar me submergir a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, Tu és. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Não importa a situação que nós estamos vivendo, Jesus é aquele que vai ao nosso encontro e nos faz pela fé nele. Se nós olharmos para ele, se nós não temos o foco na voz, na figura dele, ele nos faz caminhar sobre as águas. Por isso não temamos, não olhemos para a circunstância, olhemos para Cristo. Mantemos os nossos olhos naquele que é todo-poderoso. Que o nosso foco, o nosso coração, a nossa mente possa estar não na adversidade, não na situação, mas no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Que você possa ter nesse momento colocado os seus olhos no Senhor Jesus. Tira os olhos da adversidade, irmão. Olha para Cristo. Olha para Cristo. Que a tua fé venha nele, completamente nele. Porque Ele está conosco. Ele intercede por nós. E Ele tem poder para fazer as coisas mudarem ao nosso redor. Tem poder para desfazer aquela tribulação, aquelas ondas, de fazer o vento parar, de fazer as ondas se acalmarem. Creia nele, em nome de Jesus. Amém.